E gostaria agora de convidar o nosso amigo Ariston para que venha até aqui proferir a palestra principal da noite de hoje, a palestra magna, o autor e sua obra. Ariston, por favor. Ariston Santana Teles é professor e jornalista formado pela Escola Técnica do Rio de Janeiro. Trabalha mediante concurso público na Câmara dos Deputados em Brasília. Orador, médium espírita e escritor, tem mais de 20 livros publicados e inúmeras palestras realizadas em todo o Brasil e em diversos países. Fundador e coordenador do Monte Alverne, Centro de Desenvolvimento Espiritual, onde empreende palestras, seminários e pesquisas sobre a abrangente e complexa transição que o mundo vivencia no limiar do terceiro milênio. Escreveu uma série de livros com comentários sobre a grande síntese. Coordena grupos de estudos e realizou o primeiro Congresso Pietro Baldi em Brasília. Muito obrigado, Ariston. Fique à vontade. Desejamos inicialmente os melhores votos de paz, harmonia, tranquilidade para cada um de nós, e que o 6º Congresso represente de fato uma oportunidade preciosa para o nosso desenvolvimento espiritual e para a expansão da obra desse gigante do pensamento, que é o nosso querido Pietro Baldi. Então, que seja esta mais uma oportunidade de luz para os nossos corações e para as nossas consciências. Pietro Baldi nasceu exatamente no dia 18 de agosto de 1886, em Foligno, uma cidade que fica bem próxima a Assis de São Francisco. Praticamente metade de sua obra, ou de sua missão, foi escrita na Europa, precisamente na Itália. Os 10 primeiros livros. Mas, atendendo o convite, ou quem sabe ordem de sua voz, entidade de altíssima evolução, Pietro Baldi veio para o Brasil. A espiritualidade sentia que o Brasil era o terreno propício para a germinação das sementes de verdade e luz que a obra de Baldi deveria semear em benefício de um mundo melhor e de uma humanidade mais feliz. Então Baldi veio ao Brasil pela primeira vez, conforme se sabe, no ano de 1951, e veio para o Brasil no ano seguinte, 1952. Pois bem, no primeiro período, ele fez uma série de conferências, incluindo visita a Campos, terra do Clóvis Tavares e do nosso querido José Amaral. Nessas conferências, realizadas em vários estados brasileiros, ele pôde se apresentar e dizer a todos do valor e da importância de sua obra, uma obra inspirada pela mais alta fonte de sabedoria. Mas em Campos aconteceu um fato muito interessante e que aproveitamos para narrar sucintamente em homenagem a um amigo muito querido que se encontra presente entre nós. Após
uma palestra do professor Pietro Baldi na Escola Jesus Cristo, sob a presidência de Clóvis Tavares. Após a sua palestra, um jovem, ou talvez ainda adolescente, que estava no meio do povo bebendo na fonte daquela sabedoria, aproximou-se do filósofo italiano e disse timidamente: professor, eu gostei muito de sua palestra e de sua presença. Aí o professor Baldi ficou muito emocionado, abraçou o garoto e perguntou: qual é o seu nome, meu filho? Ele olhou nos olhos vivos, acesos de Pietro Baldi e respondeu: eu me chamo José Amaral e frequento esta casa. Os dois se abraçaram efusivamente e depois de um profundo suspiro, Pietro Baldi fitou o menino e disse: eu tenho uma revelação a lhe fazer. Você, meu filho, é o meu maior amigo nesta existência. Ali estava sendo colocada mais uma profecia de Pietro Baldi, porque foi exatamente aquele menino que mais tarde veio a abrir as portas da Fundação Pietro Baldi, depois Instituto Pietro Baldi, Fraternidade Francisco de Assis, e estender pelo mundo afora essa obra gigantesca e imprimir, distribuir todos os livros da lavra inspirada do grande pensador italiano. Então é natural que nós reconheçamos na presença do nosso querido Amaral um dos amigos mais preciosos do nosso querido Baldi. Então Amaral está entre nós, graças a Deus, mais uma vez, e deve receber hoje e sempre o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso respeito e a nossa mais pura Amaral, nosso mais puro amor. Então Amaral, sinta-se abraçado carinhosamente por todos que estamos aqui, amigo de Ubaldi e amigo de todos nós. Pois bem, naquele período em que o Baldi esteve no Brasil, conforme já se disse também, ele teve a oportunidade de falar da grande síntese, que é a obra máter de sua literatura, e recebeu homenagens em vários lugares, em várias ocasiões. Mas estava já presente também nesse cenário, aproximando-se dessa fonte de sabedoria, o nosso querido Newton Rossi, de Brasília, que também está entre nós nesta noite. Pois bem, aquele foi um momento verdadeiramente histórico. Primeiro, a visita de Ubaldi, depois a sua chegada definitivamente a solo brasileiro. No primeiro período, ele visitou, entre outros líderes espíritas e espiritualistas, o grande médium Chico Xavier. E aquela visita aconteceu, segundo dados biográficos, aconteceu exatamente no dia 17 de agosto de 1951. Portanto, hoje estamos comemorando o cinquentenário daquele encontro memorável dos dois grandes médiuns do momento, Chico Xavier e Pietro Baldi. A grande síntese era a obra de maior destaque, tanto nas palestras como em toda parte. Falava-se muito, efusivamente, da obra chamada Grande Síntese,
todos consideravam essa obra como sendo realmente uma fonte máxima de sabedoria. E nós, sinceramente, depois de estudarmos tantas outras fontes e tantos outros autores espiritualistas, filósofos, cientistas da atualidade, continuamos a admitir que a grande síntese realmente permanece no pedestal dos conceitos mais vastos que alguém pudesse captar, das loures mais elevadas, ou seja, das correntes de puro pensamento. Ainda hoje, fala-se muito dos demais 23 livros, mas a grande síntese é a fonte primeira, inspiração direta, quase que mecânica, de sua voz. Uma vez lá em Brasília, num encontro semelhante a este, precisamente no Congresso Nacional, nós ouvimos uma pessoa fazer um pronunciamento muito interessante. Ele disse mais ou menos o seguinte: meus amigos, eu li e reli algumas vezes a grande síntese e me sinto cada vez mais inebriado pelas suas luzes e pela sua sabedoria. Então eu cheguei à seguinte conclusão, disse ele: a grande síntese fala do universo, fala da energia, da matéria, da vida, do espaço, do tempo, de tudo isso, do cosmos, de uma maneira fantástica, brilhante. Então eu cheguei à seguinte conclusão, disse ele: se o universo não for como descreve a grande síntese, o universo está errado. Sinceramente, cada um de nós pode ter semelhante sensação, porque ali está o universo que a nossa intuição, que a nossa sensibilidade alcança e aceita. É o universo uno, o universo monista, unitário, o universo corpo de Deus, o universo que vive e pulsa num constante processo de desmaterialização. Seus aspectos estão em perfeita harmonia entre si e em harmonia com o centro espiritual. Conceito de Ubaldi: Deus é o centro espiritual do universo. Mas naquela ocasião, muita gente, muitas autoridades do conhecimento, da academia, fizeram seus pronunciamentos mais acalorados a respeito da grande síntese. Entretanto, da espiritualidade também nós obtivemos mensagens, por assim dizer, ostensivas, retumbantes, a respeito dessa obra revolucionária. Por exemplo, Augusto dos Anjos, grande poeta, como se sabe, Augusto dos Anjos foi um daqueles vates, mensageiros que desceram do infinito para escrever sobre a obra, através das mãos iluminadas de Chico Xavier. E Augusto dos Anjos disse o seguinte: nesta síntese orgânica da ciência, fala Jesus em toda a substância, desde a mais abscôndita reentrância às leis maravilhosas da existência. Sua voz é a divina concordância com o Evangelho em luz, verdade e essência, nesse instante de amarga decadência da civilização em angústia e ânsia. Alma humana que dormes na altura, desperta,
claridade da doutrina deste Evangelho regenerador. Fala de Jesus, do seu trono de astros. Ouve a voz, vem de rastros e escuta a grande síntese do amor. Se a própria espiritualidade superior se pronuncia neste tom de tanta beleza e de tanta elevação a respeito de um livro, nós, seres humanos, temos mais é que nos curvarmos diante dessa fonte, desse sol, dessa beleza, desse manancial de sabedoria. Pois bem, após a grande síntese, naturalmente vieram todos os demais livros, a série que compõe toda a obra ubaldiana. Ubaldi viveu no Brasil, ele desencarnou em São Vicente, e isso aconteceu exatamente no dia 29 de fevereiro de 1972. Com certeza amanhã nós vamos ouvir aqui do médico de Ubaldi, que surpresa! Vamos ouvir relatos muito interessantes sobre os últimos dias do mestre. Mas houve uma coisa que eu vou tomar a liberdade de narrar, porque foi uma amiga nossa, a doutora Regina, psicóloga, que visitou Ubaldi naqueles últimos dias na companhia do Dr. Newton Rossi. Foi ela que nos contou, muito emocionada. Ubaldi estava realmente nos seus últimos instantes de vida física. Então, sua amiga, os seus amigos se aproximaram e ele então conseguiu, naquele momento, vejam bem, olhar nos olhos dos companheiros. Os médicos não estavam ali naquele instante, segundo a doutora Regina, somente os visitantes de Brasília. Ele então conseguiu abrir os olhos, olhou nos olhos dos queridos companheiros, visitantes e discípulos e disse: ah, meus amigos, o último pronunciamento, a última palavra de Ubaldi: ah, meus amigos, que estranha e agradável sensação. No momento em que o meu corpo desfalece, minha alma é invadida pela sensação de uma eterna juventude. E aí sorriu. E em seguida soltou o seu último suspiro. Desencarnou sorrindo e entregando-se, assim como outrora fizera Jesus, nos braços do Pai. Em tuas mãos, Senhor, entrego finalmente meu espírito. Pois bem, passado todo esse tempo, a obra cresceu, se espalhou, livros, mensagens, palestras. Agora já estamos participando do 6º Congresso Pietro Ubaldi. Os tempos se amadurecem e, com certeza, nós estamos caminhando, nós estamos avançando. Às vezes alguém, quem sabe, questiona a questão dizendo: mas está sendo lento esse processo. Outros escritores caminham a passos mais céleres. Outras literaturas se difundem mais rápido. Talvez o próprio Ubaldi explique essa questão quando fala do problema da quantidade e da qualidade. A obra de Ubaldi é essencialmente qualidade. Outra, nós estamos vivendo um momento conturbado. É o momento apocalíptico da história planetária. Mas Ubaldi também diz que nesse momento de tempestade é que devemos lançar as sementes, porque os próprios ventos se encarregarão de espalhar essas sementes para que elas germinem no
espaço adequado. E é também por isso que nós aqui estamos, nesse esforço singelo, mas necessário, à divulgação desse conhecimento, à expansão desta luz. Aliás, o Cristo Serafina dissera que a luz da espiritualidade não deve ficar embaixo da mesa, mas sobre a mesa, para que todo o ambiente se ilumine. É isso que nós estamos procurando, naturalmente, fazer nesse momento e em todas as atividades das quais participamos, relacionadas com a obra que veio para plasmar a nova civilização do terceiro milênio. A obra de Ubaldi é muito interessante porque ela tem múltiplos aspectos. Podemos ver nessa obra um lado bastante científico, voltado para a química, a física, a astronomia e até mesmo para a mecânica quântica. Mas também tem um aspecto filosófico. Por exemplo, a segunda parte da grande síntese é de uma filosofia fulgurante, transcendente. Tem um lado ético. Então o Ubaldi é assim, ele diz, por exemplo, se você a qualquer momento estiver num exercício de meditação e entrar em êxtase, se nesse momento de glória alguém chegar aos seus ouvidos dizendo: está ali próximo um irmão passando fome, desça depressa e vá cumprir o seu dever. Então é uma obra cristã, eminentemente cristã, que fala das belezas cósmicas, da mecânica das estrelas, do mecanismo evolutivo da vida e dos fenômenos, e ao mesmo tempo desce para falar aos nossos corações dos assuntos e das coisas mais íntimas ou mais simples, mas que também estão relacionadas ao processo do nosso crescimento espiritual. Então Ubaldi fala de ciência como ninguém, uma ciência holística, mas também fala de religião como ninguém, uma religião científica, universalizante. Por isso Ubaldi, pessoa, era um coração extremamente simples, brincalhão, risonho. Era uma alma feliz. Então, nos livros de Ubaldi nós encontramos muito sobre educação, em todos os níveis, em todos os seus aspectos. Porque, na verdade, nós, no atual estágio de nossa evolução, precisamos muito dos primeiros ensinamentos, digamos, na escola do nosso progresso espiritual. Ainda precisamos aprender a perdoar, a amar, a tolerar, a servir, enfim, a participar no contexto social de todo um crescimento de valores. Até porque nós ainda não nos conhecemos verdadeiramente. Ubaldi traz nas suas colocações psicológicas muita coisa sobre neurose, psicose, psicologia propriamente, psicanálise, querendo nos oferecer uma visão maior a respeito de nosso próprio mundo interior, individual. E aí ele, digamos, desce na linguagem para falar de coisas mínimas, porém básicas,
para que possamos crescer de fato. Um exemplo interessante sobre essa questão da tolerância, do amor, do convívio social, ético. Uma senhora chegou no aeroporto, né? Senhora já de certa idade, ela trazia uma sacola, sentou-se à espera do seu voo, e aí ela lembrou-se de que tinha trazido de casa um pacotinho de biscoitos. Ele olhou ao lado, estava ali o pacotinho já de biscoitos, ótimo. Ela enfiou a mão no pacotinho e mastigou o biscoito. Para sua surpresa, o homem que estava ao lado fez o mesmo. Enfiou a mão no saquinho de biscoito da mulher e mastigou. Ela achou aquilo estranho, mas uma alma muito bondosa, compreensiva, disse: tudo bem, deixa acontecer. E aí ela foi lá, mais um biscoito, e ele, outro biscoito. E eles não se conheciam. E vai, um come um biscoito, outro, e ela foi deixando, fingindo que não estava vendo nada. Quando o biscoito acabou, foi o momento que chamaram para o voo, ela levantou-se, nem olhou para trás, pegou sua sacola e foi para o avião. Assim que ela se acomodou, gente, na poltrona, lembrou-se de apanhar um livro na sacola para fazer uma leitura, era hábito. Só que quando ela enfiou a mão na sacola, estava ali o seu pacote de biscoito. Ela é que tinha comido o biscoito. Naturalmente, os dois exercitaram ou exerceram a tolerância. Uma coisa bonita, que procede do respeito e do amor ao próximo. Pois bem, em Ubalde nós aprendemos as primeiras e podemos dizer as últimas lições necessárias à nossa libertação espiritual neste plano, neste planeta. O terceiro milênio já chegou, ou está chegando. Vivemos um momento de conturbação, é um momento apocalíptico previsto pelo próprio Ubalde. Ele previu e disse tudo aquilo que de fato neste momento está acontecendo. Mas ele trazia uma visão de otimismo fantástica, a ponto de dizer que o desmoronamento que estaria aconteceria em função do crescimento e da expansão do bem, para que finalmente o reino de Deus pudesse se instalar no coração da humanidade. Quando nós falamos, ou ouvimos, ou lemos o Ubalde, naturalmente nós nos emocionamos, porque sentimos que o Ubalde não fala ou escreve como um escritor ou um literato qualquer. Ele não foi um ser racional meramente. Ele foi um homem intuitivo. Ele viveu naquilo que ele próprio chamava de estado de superconsciência, o andar superior do prédio, onde podia abrir a sua mente e a sua alma para vislumbrar e captar as imagens e os melhores conceitos de vida e de evolução ao alcance do concebível humano, ou seja, da capacidade de compreensão do ser humano. Há um momento em que ele escrevia, altas horas, o livro monumental chamado Ascese Mística. Um momento em que ele para de escrever como se estivesse cansado, mas não estava cansado. Para de escrever e diz simplesmente: a visão que agora alcanço, o descortinho que
que agora me chega dos painéis do universo, eu não posso descrever nesse momento. O que eu sei mesmo é chorar. Meu Deus, que alma linda, que beleza, quanta sensibilidade. Numa daquelas circunstâncias, altas horas, ele também pôde soluçar, pensar e escrever: minha alma é uma chama que arde na noite. É o tal caso, frases assim a gente não pode falar de qualquer maneira, não é? Tem que ser mesmo com emoção, com coração. Nós temos que nos sentir na pele daquele médium, daquele sensitivo extraordinário. Temos que nos sentir mais próximo a ele para perceber um pouco do que ele sentia nesses estados de êxtase. Minha alma é uma chama que arde na noite. Por isso ele tinha aquela visão unitária do universo. Por isso ele pôde dizer em várias circunstâncias que Deus não é nada daquilo que os homens haviam escrito e concebido até então. Dizia ele na grande síntese: quando quiserdes definir Deus, somai ao infinito todos os vossos superlativos e dizei ao infinito: isto ainda não é Deus. Ora, nas páginas anteriores ele diz: Deus realmente não pode ainda ser concebido em linguagem humana. Deus é uma sensação, é uma meta. Então nós alcançamos o conhecimento maior, que é o conhecimento da divindade, diz o Baldi, através da nossa maturação espiritual. E nesse processo de maturação, o crescimento espiritual ou consciencial, naturalmente os horizontes vão se abrindo cada vez mais e nós vamos nos enriquecendo de cultura? Não, de sabedoria mesmo. Porque a cultura pode não passar de uma questão de livros, academias, mas sabedoria é toda aquela informação feita de substância e luz, capaz de desenvolver ou viabilizar o nosso desenvolvimento espiritual. E é nesse desenvolvimento, ou nesse processo evolutivo, que nós chegamos à plenitude do conhecimento e também da felicidade. É nesse ângulo que a gente observa o lado evolucionista do pensamento baldiano. Ele não foi salvacionista, como acontece com as igrejas, digamos, ou a maioria das igrejas cristãs ou evangélicas. O Baldi não foi salvacionista, ele foi evolucionista. Nós vamos nos salvar dos males, das sombras e da ignorância, mediante um desenvolvimento de valores, ou seja, um crescimento evolutivo. Evoluímos, e através dessa caminhada nos libertamos dos sofrimentos. A dor gera a evolução, diz a obra. A dor gera a evolução, e a evolução gradativamente anula a dor. Todos os conhecimentos naturalmente convergem em Deus. Daí se poder afirmar que a grande obra de Baldi é uma obra de teologia. Aliás, o professor Carlos Torres Pastorino considerava o livro um sistema, o maior tratado de teologia, e ele era um teólogo, o maior tratado de teologia que o mundo até então conhecera.
nosso querido Balde, o sensitivo, quem sabe o sensitivo número 1 do século, porque a sua sensibilidade ou a sua mediunidade extrapolava as limitações e os convencionalismos humanos. Quando ele fala da sua mediunidade, ele não fala de coisa mecânica, adivinhatória. Ele fala de uma percepção mais alta. Era o seu super-eu se identificando com um eu maior. Era a corrente dos seus pensamentos iluminados entrando em sintonia ou se identificando com correntes de pensamentos semelhantes em níveis mais elevados. Nesse processo de captação noúrica acontecia o fenômeno, por assim dizer, mediúnico de Pedro Balde. Ele via, sentia, imediatamente ia descrevendo tudo aquilo que ele pudesse escrever ou materializar, porque grande parte das suas visões e dos conceitos belíssimos que ele alcançava não podia absolutamente ser materializado ou ser reduzido em palavras. Então o Balde, falando de Deus, nos mostra um ser presente em tudo, o todo em tudo e tudo no todo. O todo em tudo, desde os átomos ou das partículas subatômicas. Ali está o princípio do todo, o todo em tudo. E tudo, nesse todo em que nós vivemos e respiramos. Só que nesse todo existe um princípio, uma força, uma telecomunicação, um comando, uma alma, a alma do todo, meu alento e alento de todas as coisas. É assim que está escrito na prece da grande síntese. Pois bem, esse conceito de vida dinâmico, esses variadíssimos conceitos sobre sociedade, agricultura, ecologia, até mesmo globalização, porque ele preconizou a globalização, especialmente no livro intitulado A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Em todos esses conceitos sobre medicina, astronomia, sociologia, economia, em tudo isso nós identificamos sempre uma luz, uma sabedoria, um pensamento mais avançado. Contudo, há pessoas que nos perguntam se a obra é tão avançada, tão científica, tão profunda, o que fazer das pessoas mais simples? Nós já dissemos, o Balde é profundo porque é sábio, mas também é simples, e é simples porque também é sábio, assim como o próprio Jesus. O Cristo não rebuscou palavras, fraseologias, para trazer o conhecimento do reino dos céus ao coração das pessoas. Ele sabia usar a linguagem das pessoas ou do povo para colocar nas consciências as sementes da verdade em forma de conceitos, ensinamentos, parábolas, exemplos. O Balde foi apóstolo do Cristo. Naqueles tempos e mais recentemente, uma alma extremamente comprometida com o Evangelho do grande mestre. E a sensação do Cristo e a percepção de Deus, ele tinha viva ou vívida na sua sensibilidade e nas suas palavras. Claro que o Balde, como todos nós, respeitamos, digamos,
a falta de maior cultura de determinadas pessoas ou da própria, digamos assim, do povo. Por isso, o balde tem livros mais simples. Por exemplo, uma pessoa um dia desses nos mostrou a grande síntese e a lei de Deus. E eu vi que era uma pessoa de pouco conhecimento escolar. Frequenta uma determinada instituição. Aí me perguntou: Ariston, a grande síntese que falam tanto, e aqui a lei de Deus, eu não conheço nada de um balde. O que é que você me aconselha? Imediatamente, é natural, eu disse: a lei de Deus. Traz uma linguagem mais coloquial, mais simples, mais intimista. A senhora vai começar a entender a grandeza dessa obra chamada Grande Síntese. Eu li toda a obra de Ubaldi lendo os livros mais simples. Pode começar aqui, pela lei de Deus. Ela leu, gostou e depois comentou com a gente sobre a riqueza daqueles ensinamentos e daqueles conceitos. Ela havia mudado sua maneira de pensar sobre muita coisa, principalmente sobre a lei de Deus, que ela imaginava fosse uma coisa totalmente subjetiva. Ela viu que não. O balde, ela disse: o balde, Ariston, coloca a lei de Deus nas nossas mãos, para que a gente entenda tudo com a maior facilidade e com a lógica mais simples. Que bom! Aí nos lembramos daquele homem lá em Brasília, morando numa cidade satélite, né? Um homem muito simples, talvez semi-analfabeto, possivelmente. Mas ele acreditava no ser superior. Ele acreditava. Estava vivendo momentos muito difíceis, desempregado, 2 filhos, problemas assim, assado. Até que um dia ele apelou. Ele disse: eu tenho que fazer alguma coisa. Já pedi emprego em tantos lugares, ajuda de toda forma, e eu continuo vivendo essa situação e estou com umas dívidas aí, que isso está me trazendo tanta amargura. Eu vou fazer uma coisa. Dizem que Deus existe, ele falou. Eu creio mais ou menos, mas eu preciso acreditar mais. Eu vou fazer um teste, ele disse. Aí entrou no seu barraco uma noite, aproveitou que a família não estava ali, aí pegou uma folha do caderno da filha e escreveu uma carta, mais ou menos assim. Depois da data, tudo bonitinho, ele disse: meu querido pai, Deus, porque todos diziam que era pai, disse: se é meu pai, meu querido pai, Deus. Aonde é que ele mora? Ele ficou pensando. Ah, sim, dizem que é no céu ou paraíso. Paraíso, pronto. Meu querido pai, o texto: eu estou vivendo momentos muito difíceis. Claro, ele falou numa linguagem mais simples, né? Eu estou vivendo momentos muito difíceis e preciso da sua ajuda, meu pai. Se o senhor pudesse, nesse momento, pelo menos me mandar R$200, coitado, ele era pobre até na imaginação, né? Se o senhor pudesse me mandar R$200, eu ficava muito agradecido. Bem, eu não vou tomar muito o seu tempo, porque eu sei que eu sou um homem ocupado, né? E aí, seu filho, José da Silva. O homem mandou a carta, gente, pelo correio. Olha só. Mas lá no correio, os funcionários vendo aquilo, achou engraçado. E disse: olha, claro que essa carta não vai chegar ao seu nunca, né? Que coisa interessante. Olha, gente, um deles disse: olha, gente, é contra a ética, mas vamos abrir essa carta para ver o que ela diz. Aí leram a carta, dirigida a Deus, lá no paraíso. O rapaz que abriu a carta ficou tão sensibilizado, tão comovido, que disse: olha, vamos fazer uma vaquinha para ajudar esse homem. Faz de conta que foi Deus e pronto, acabou. Aí um deu 10, outro deu 20, mais 20 e tal. Depois somou tudo R$180. Tudo bem, tá bom, vamos pôr um outro envelope esse dinheiro aqui, 180. Fica faltando 20, mas não tem nada não. Aí mandaram de volta para casa, para o barraco do seu José.
Oh, que maravilha! O homem recebeu aquela carta com aquele dinheiro e ficou feliz da vida. Mas no dia seguinte ele respondeu, disse, e aí a carta de agradecimento chegou à mesma agência dos Correios. E a carta dizia assim: meu queridíssimo, agora já estava mais íntimo, né? Meu queridíssimo pai, recebi seu presente. Chegou o dinheiro que o senhor me mandou. Estou muito feliz, papai. Eu estava estou muito feliz. Mas olha, só que o pessoal do correio que resolveu abrir para ler, claro, a resposta. Vamos ler, gente. E aí, meu querido papai, eu só queria lhe pedir uma coisa. E o pessoal aceso: da próxima vez, o senhor não mande dinheiro, não. Mande cheque nominal. Porque do dinheiro que o senhor me mandou, a turma do correio... Não existe isso. Os Einstein da vida, os cientistas, os filósofos, os intelectos mais avançados, sim, mas também em meio a essa própria humanidade tão heterogênea, existe ainda as almas que estão dando os primeiros passos no caminho do conhecimento ou da evolução. Por isso que Jesus, sabiamente, uma vez se definiu dizendo: eu sou o pão da vida. Eu acho isso interessante. A sabedoria do mestre ia muito além da imaginação. Pão é a comida mais popular e mais universal. Em todas as mesas dos cientistas, dos doutos, dos ricos, dos reis, em todos os banquetes, o pão está presente. Nas mesas mais singelas também está ali o pãozinho, o pão nosso de cada dia. Então, o alimento mais popular e mais universal. Aí Jesus aproveitou e disse: eu sou o pão da vida. Quer dizer, sua lição não teria o mesmo alcance se ele dissesse: eu sou o acarajé da vida. Só os baianos iam gostar. Eu sou o queijo da vida. Só os mineiros iam gostar. Não, nada de parcialidade. É como está na própria obra de Ubaldi: imparcialidade, universalidade. O médium tinha sua sensação e suas experiências místicas e falava do universo com amor e vibrava na dimensão do amor, e por isso era feliz. E por essa razão as páginas de sua lavra nos trazem também tanta alegria. É uma obra de revelação. Isto também nós podemos afirmar. A obra de Pietro Baldi é mais uma revelação, porque nela encontramos o inusitado. Nós nos surpreendemos a cada página com pensamentos, ideias, conceitos jamais imaginados. Então, nessa revelação, nós descortinamos o melhor ao nosso alcance. O alimento para a nossa alma, o alimento da sabedoria, da vibração, do amor, o alimento de luz que nos enriquece a alma e nos tranquiliza a consciência para sempre. Nós não estamos reunidos para simplesmente ler ou falar de Ubaldi ou discutir os seus princípios. Nós estamos mais uma vez reunidos para sentir, para vivenciar, para, se possível,
incorporar um pouco de Ubaldi e sentir um pouco daquilo, que seja um pouco de tudo aquilo que ele sentia, a ponto de dizer, inflamado de felicidade: minha alma é uma chama que arde na noite. Aliás, ele fala da questão da individualidade, do espírito, da personalidade, também de uma maneira surpreendente e maravilhosa. Ele fala de Deus para finalmente dizer que só existe mesmo Deus. Nós somos fagulhas. Claro, jamais perderemos a nossa individualidade, mas a personalidade, isto nós perdemos. Segundo a própria psicologia convencional, personalidade corresponde mais ou menos a persona, a máscara, camadas, conceitos, preconceitos, hábitos, costumes, condicionamentos. Personalidade. Individualidade é algo mais profundo, é aquilo que também o Ubaldi chama de consciência profunda, o Cristo interno, a essência divina. Um filósofo passando numa praia viu uma garrafa cheia d'água e aí disse: Arrancara, tu és esse oceano imenso. A garrafa d'água disse: não, eu me chamo Arrancara, eu sou simplesmente uma garrafa d'água. O mar é outra coisa. E o filósofo aproximou-se um pouco mais e disse: não, tu és esse oceano. E a garrafa d'água: não, absolutamente, eu sou apenas uma garrafa que contém água. E aí os dois continuaram até que o filósofo se enervou, pegou do seu bastão e despedaçou, quebrou a garrafa d'água, e toda a água que ela continha se diluiu no oceano. E aí o filósofo levantou a voz mais uma vez: Arrancar, tu és este oceano. Aguçou os ouvidos para captar alguma resposta, e tudo que ouviu foi a música do silêncio. Nós somos da mesma essência, a essência divina. Por isso é que guardamos em nosso próprio ser as sementes do bem, da alegria, da saúde, da sabedoria, da felicidade e da luz suprema. Nosso caminho, o caminho único para a perfeita felicidade, é o bem. E nós já sabemos perfeitamente distinguir o mal do bem, a verdade da mentira. Hoje estamos matriculados numa universidade, sinceramente, superior. Alguém já disse que o Ubaldi corresponde não apenas a um livro ou uma obra, ele é uma legenda, ele é uma universidade. Foi o nosso amigo Oscar Noronha Filho que escreveu essa frase e prestou esse depoimento. O Ubaldi é uma legenda, ele não é apenas uma obra literária, ele é uma universidade. E nessa universidade de conhecimentos fantásticos, necessários e imprescindíveis, nós aprendemos para fazer e fazemos tudo aquilo que esteja ligado ao nosso ser, porque a preocupação ou a busca maior também não é do ser ou do saber, ou melhor, do fazer ou do saber, e sim do ser. Na medida em que eu sou, na organicidade harmônica do universo, menos sou personalidade distinta, separada, e mais me torno individualidade, ou centelha, compondo uma imensa constelação
da qual faz parte bilhões de trilhões de outras almas, outras consciências, outras luzes ou luzinhas gravitando em torno do centro espiritual, este incêndio no universo, como também diz o balde. Deus é um incêndio no universo. Na medida em que nos aproximamos dessa chama maior, desse incêndio, sentimos que estamos nos consumindo, nos diluindo. E aí a nossa percepção de Deus se torna cada vez maior. E passaremos a dizer, assim como Paulo de Tarso um dia disse: não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Também o apóstolo poderia afirmar: já não sou eu mais quem está aqui, é Deus que respira e que se manifesta em mim. É o princípio da necessária e inevitável unificação e fusão de todas as coisas no centro do absoluto, ou seja, no sistema, no paraíso, na obra imaculada, perfeita, cristalina, cheia de luz, de beleza, de perfume, o paraíso, do qual nos separamos momentaneamente, mas para o qual já estamos retornando na condição de filhos pródigos, para que um dia finalmente nós possamos afirmar, assim como outros já afirmam, por exemplo, Francisco Xavier nas Ilhas Molucos: basta, Senhor, de tanta alegria. O santo que era alguém semelhante a Pedro Balde, inebriado de tanta alegria, porque fazia parte de um cristianismo autêntico, ativo, fraterno. Em dado instante ele ajoelhou-se, como se desejasse abraçar o universo, abriu o coração e disse: basta, Senhor, senão eu morro de tanta alegria. Nós vivemos nesse processo. E com certeza sairemos deste 6º congresso com uma nova energia, com uma luz radiante, uma luz a mais, brilhando em nossas mentes e em nossos passos. A noite esqueceu no côncavo de uma folha um pingo d'água, bem ao lado de um riacho. Um pingo d'água no côncavo da folha. De repente veio o sol e envolveu o pingo d'água num punhado de sonhos coloridos e luminosos. Pingo d'água ficou feliz, radiante. Olhou para baixo e viu o riacho, e quis também ser riacho, ser grande, avançar, ir além, ser maior que ninguém. Porém, de súbito veio um vento e desgarrou o pingo d'água da folha. Oh, pingo d'água caiu, pingo d'água morreu, pingo d'água perdeu-se no riacho. Pingo d'água sou eu, somos nós. A essência é a mesma. Chico Xavier e o Balde, apóstolos, almas afins, entre os dois, e na vibração dos dois, no encontro de perfeita harmonia espiritual, Francisco de Assis e o Cristo em plano mais alto. Entre os amigos que estavam naquela reunião memorável, no dia 17 de agosto de 1951,
encontrava-se Rubens da Costa Romanelli, Clóvis Tavares, Lino Batista e querido Joaquim Alves. Os médios estavam ali reunidos também para trabalhar. Era um encontro memorável, inesquecível. Sentaram-se à cabeceira, um em cada cabeceira, até que, feita uma prece na abertura daqueles trabalhos, coincidentemente, entre aspas, eram 12 as pessoas que estavam ali reunidas. Coincidência porque esse era o número do apostolado, do colegiado de Jesus, seus apóstolos, os 12. Pois bem, Joaquim nos disse pessoalmente que estavam lá de Chico Xavier, quando foi feita a prece e começaram os trabalhos. O Balde devia psicografar e Chico Xavier também, simultaneamente. Mas diz o Jô que naquele instante Chico Xavier se emocionou convulsivamente. Aí olhou assim para cima, contorcendo-se num gesto assim de muita humildade, de pura santidade, olhou para cima e disse: não, meu pai, este não, meu pai, eu não sou digno. Ele estava tendo a visão do Espírito de São Francisco de Assis, que descia das altiplanuras para se manifestar no meio de seus amigos ali em Pedro Leopoldo. E Chico disse: não, meu pai, esse não, eu não sou digno. Apressadamente o Espírito Emmanuel aproximou-se, tocou no ombro do Chico e disse: calma, meu filho, abre o coração e deixa que tudo aconteça naturalmente neste momento histórico. Foi então que Chico Xavier pegou do lápis e começou a escrever e psicografou uma das mais sublimes páginas de sua obra literária. Uma homenagem que Francisco de Assis, naquele momento, resolveu prestar ao apóstolo que ali estava e que fez questão de chamar nominalmente de Pedro. Com intimidade de apóstolos, falando de reminiscências, do cenário, dos tempos idos e primeiros do cristianismo, diante daquele sol de fulgurante beleza, o Cristo Jesus. Chico Xavier recebe a página de São Francisco de Assis, ao tempo em que Pietro Baldi psicografa sua voz, a entidade que já se havia diluído no oceano da vontade infinita de Deus e que por isso mesmo já não usava qualquer nome humano. Meu Deus, que trabalho, que transcendência, que luz, que enlevo, quanta sublimidade. No dia seguinte, o professor Romanelli encontrou-se com Chico Xavier e disse: Chico, nós ainda estamos inebriados, felizes. Meu Deus, sua voz, São Francisco de Assis, ficou em nossa pele a vibração daquele anjo, Chico. Mas eu queria que você nos dissesse aqui qual a sua experiência no momento em que psicografava Francisco de Assis, o pobrezinho de Deus. Chico Xavier olhou os companheiros e disse: meus amigos, eu também continuo muito feliz. Naqueles momentos, eu me senti como se eu estivesse diluído no oceano de luz. É tudo que eu posso dizer. Diluído no oceano de luz. Por isso, o pensamento, os livros, a palavra de Pietro Baldi, médium sensitivo, filósofo pensador, por isso a obra de Pietro Baldi necessariamente desemboca nessa luz maior, nesse princípio, nessa força, nesse dínamo que a todos nos atrai
em manifestações sucessivas e crescentes de experiências, conhecimentos e alegrias. Por esse motivo, quando nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, chama por mim, porque eu sou aquele que sabe enxugar-te as lágrimas e sufocar-te pranto. Quando te sentires violentado pela maledicência humana e te reconheceres fraco na jornada evolutiva, para um pouco, pensa em mim, porque eu sou a fonte de paz e de renovação, capaz de realimentar as tuas energias, para que possas prosseguir na caminhada da paz. Quando os próprios companheiros de caminhada, os irmãos de ideal, te virarem as costas, num gesto de ostensiva indiferença ou ingratidão, perdoa, grita por mim, porque eu sou um companheiro inseparável, principalmente nas horas mais difíceis de tua vida. Quando os vendavais da sorte desabarem sobre o teu espírito e te sentires mesmo a ponto de fracassar, não te entregues ao abandono ou à depressão. Abre tua alma, pensa em mim. Eu sou um sol de esplendente beleza, onde encontrarás refúgio e claridades para as tuas esperanças e teus anseios. Quando enfim quiseres saber quem eu sou, pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintina, ao velho que recorda e ao moço que espera. Eu sou a dinâmica da vida e a harmonia da natureza. Eu me chamo amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, a tua mão, ó alma, filha de minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Muito obrigado, Pastor. Estamos todos muito felizes com esse momento e também muito agradecidos ao Ariston por essas palavras, por esse instante de beleza, de sabedoria, de elevação que ele trouxe para nós todos. Temos muito mais aí para frente, amanhã e depois. Antes de convidá-los para o nosso coquetel de boas-vindas, eu gostaria de dar um aviso importante. Eu queria falar com o nosso amigo, que é proprietário de um Volkswagen Gol, da cor prata, indo para reflexões diárias, para referências sobre temas específicos. Ele também vai encontrar, em palavra de sua voz, uma ótima opção. Esse livro está sendo lançado aqui, está à venda na nossa livraria e à disposição de vocês. Queridos amigos, por último, eu gostaria de pedi-los para que usem o seu crachá sempre. Amanhã, quando vocês saírem de seus apartamentos e chalés,
não se esqueçam, coloque já a credencial, porque nós vamos fazer o controle de acesso aqui ao auditório principal e também ao Salão dos Eucaliptos para as aulas no período da tarde, e essa credencial é nossa referência. Então, por favor, não esqueçam e usem sempre. Estão todos convidados agora para o nosso coquetel de boas-vindas e muito obrigado a vocês. Aê, Maria! Tudo bem? Já conheceu o quem? O Paulo. Conheceu o Paulo? Só conheci. Oi, por favor. Desliga! Tudo bem? Mais bonita que na internet. Mas só eu entendi, na verdade, não tinha visto nem a pessoa.